estamos falando de risco anestésico. Por que risco anestésico? A gente vai nas tabelas lá dos livros, elas são muito enxutas, né? E aí eu criei a minha, principalmente porque a gente sabe, né? Basicamente tem o ASA 1 ao ASA 5. E por que eu coloquei mais emergência? Não é necessariamente só o ASA 5 que vai ser uma emergência. Emergência eu vou tratar como urgência e emergência, para facilitar. Mas, por exemplo, se você tem uma bulldog em trabalho de parto, ela é jovem, se ela fosse fazer qualquer outro procedimento, provavelmente ela seria um ASA 1, que eu já vou explicar para vocês que é o meu ASA 1. Ela é um paciente emergencial, mas não necessariamente um ASA 4, um ASA 5. Por isso que eu coloquei mais emergência. Então, quando eu vou colocar meu preço, eu coloco um adicional de emergência, se for durante o dia. Então, seria uma piometra, vai. Não vão agendar geralmente, né? Espero que não. Vai ser uma piometra, tá em horário comercial. Vai ter um adicional por ser uma emergência. Uma cesárea de uma bulldog, mesmo que seja em horário comercial, eu vou considerar uma emergência. Então, eu coloco adicionais dessa forma aí. O risco anestésico, para mim, é o ASA 1 ou ASA 5, só que dentro deles, aí a gente vai variar. O que eu considero ASA 1? Idade, 4 meses a 5 anos. Então, abaixo de 4 meses já vai ser outro ASA, acima de 5 anos também. São pacientes rígidos e sem comorbidades. E eu aqui defini alguns procedimentos que eu considero de ASA 1, procedimentos eletivos. Quais? Porque o eletivo, para mim, não é só o agendado. Há uma fratura múltipla de quadril, mas foi agendada eletivo. Estou usando um exemplo esdrúxulo, mas tem lugares que fazem isso. Para mim, o eletivo é realmente aquele procedimento que o cara vai fazer porque ele quer. Então, vai limpar o dente do cachorro, vai castrar. Não precisaria fazer, tá? Se não fosse a vontade dele. Então, o que eu considero dentro disso? Castração eletiva, macho de fêmea, desde que o macho não seja critorquida, a fêmea não esteja com piometra, e tratamento periodontal. Dependendo do teu cliente, você até pode colocar aqui uma hérnia ou rafio umbilical, daquela shih tzu de 1 aninho, que o tutor quer tirar a cria, e enfim, ele vai fazer a cirurgia. Dependendo do teu cliente, não tiver o adicional que eu chamo de filha da putagem, se não tiver esse adicional aí, dá para considerar um ASA 1. Então, vai depender aí da tua realidade. Mas eu considero o ASA 1 isso daqui 4 meses a 5 anos. Isso aqui não foi feito de uma hora para outra. Eu fui adaptando ao longo dos anos. Minha tabela de preço, que foi o tema de outra aula, ele inclui risco anestésico, tempo de procedimento, quantidade de procedimentos, peso do paciente, e dentro do risco anestésico tem essa questão das comorbidades, da idade, da raça também. Então, esse para mim é o ASA 1, tá? Esse é o meu preço base. Que para mim é o ASA 2, que eu defini como ASA 2. Pacientes, então, de 5 até 10 anos de idade, com doença sistêmica leve, comorbidades estabilizadas. Não é aquele renal, aquele cardiopata que não precisa tratar, mas tem um soprinho. Tem vários exemplos aqui. Por que eu coloco obesos aqui? Não vai ser um paciente ASA 1 só porque ela vai ser castrada eletivamente, porque o dono quer. Se ela é obesa, ela é inflamada, ela é pelo menos um ASA 2. O preço já muda nesse caso. Endocrinopatas entram aqui também, então aquele paciente chato de manter plano, que é o hiperadreno, né? Aquela pior que é a cara do hiperadreno. Pacientes com possibilidade de síndrome braquicefálica, que não necessariamente tenham a síndrome, tem bulldog que não tem a síndrome, né? Não é porque é bulldog que vai ter. Mas o bulldog, o pug, eles já entram no ASA 2 mesmo que eles não tenham a síndrome. Por quê? Às vezes ela vai ser desencadeada justamente no teu pós-imediato. E aí você tá ferrado lá, ventilando o paciente, não podendo ir embora para tua outra anestesia. Esse, para mim, é o ASA 2. Mais uma vez, se o teu cliente for muito gente boa, você até pode considerar um bulldog eletivo, castração, um ASA 1. Para os parceiros, assim, bem mais chegados, eu considero. ASA 3. Eu considero, então, os neonatos até 4 meses. Por que eles não estão em ASA 2? Porque, para mim, já é mais complexo e entra a questão de glicemia, tudo. Então, eu já coloco no ASA 3 para facilitar minha vida. Doença sistêmica moderada. Pacientes acima de 10 anos. Então, exemplos aí de ASA 3, pacientes desidratados, né? Aquela hipovolemia relativa. Pacientes ali com hiporexia, aqueles magrelinhos, né? Anemia leve. Cardiopatas que estão em tratamento, mas não estão descompensados. Porém, são aqueles pacientes que, de repente, é legal você se preocupar com uma possível descompensação no pós-imediato que possa segurar você nesse pós. Então, de repente, você vai botar o preço, você já... Eu tô falando preço porque vai muito em cima de preço essa questão do risco anestésico. Mas vocês estão entendendo aqui qual que é o espírito do negócio. São aqueles epiléticos estáveis que podem também descompensar, sempre pensando que ele pode descompensar no pós e pode segurar mais um tempo lá. Então, vocês já passem um preço considerando que vocês vão ficar um pouco mais de tempo. Se vocês não ficarem esse tempo adicional e vocês cobraram por isso, vocês podem devolver, enfim, não cobrar. Mais um ASA 3, um grupo aí, é o ASA 2 que não tem os exames complementares, não passou no cardio. Então, se não tem exame, quer economizar com o cardio, então ele vai gastar um pouco mais comigo porque ele entra no ASA 3, tá? É assim que eu racionalizo. Ortopédica de pacientes que estão estáveis. Cesárea agendada, criadores, por exemplo,
tudo isso entra no meu ASA 3. Pacientes com a síndrome braquicefálica evidente e oncológicas de pacientes também estabilizados. Então, até o ASA 3 são os pacientes estabilizados. Por que eu estou batendo na tecla do ASA 1 ou ASA 3? Porque é o nosso cartão de visita. Seja você que vai ser chamado para um pug, para um bulldog eletivo total ASA 1, seja você que vai ser chamado para uma cachorra OH eletiva de 15 anos. Então, não é porque é uma OH eletiva, se ela tem 15 anos, ela já entra aqui, por exemplo, no meu ASA 3, ela tem mais de 10. Esses 3 grupos, então, são aqueles para os quais vocês vão ter chamados, sim, começando provavelmente pelo ASA 3, pulando para o ASA 2, né, que eu considero, e lá para o fim, para um ASA 1, a não ser que o tutor seja muito chato. ASA 4 e ASA 5 vão ser as primeiras, né, só que é aquela situação. É foda falar de jeito, mas se viver é lucro, né, a chance grande é de morrer, até por isso que geralmente chamam a gente. O ASA 4, por exemplo, é um paciente que ele é emergencial, mas ele tem uma doença sistêmica grave, mas ele tem chance de sair da mesa. O ASA 5 já é o paciente que, entrando em cirurgia, provavelmente ele não sai. E por que eu falo provavelmente? Porque a gente não pode decidir isso. Então, eu já tive casos de pacientes que eu achava que eles não sairiam da mesa de jeito nenhum e eles saíram sem infecção, sem nem precisar de oxigênio no pós. Um exemplo que eu sempre uso é de trauma torácico bilateral que eu tive, quebrou todas as costelas. E a cachorra não precisou nem de oxigênio no pós. Então, isso é muito relativo. Ao passo que eu já tive pacientes, principalmente de mastec, eu suspeito que a causa do óbito foi trombo e aquele óbito de pós-imediato. Você sabe que tá tudo redondo, que a analgesia tá boa, o plano foi legal, 1 hora de anestesia estável. Desliga o oxigênio, o bicho não sai. Para, e não volta. Tive uma cachorra dessa com 17 anos, que o tutor falou, eu não quero fazer eutanásia, eu prefiro que ela morra com ela sendo operada. Eu falei, tá bom. E era ainda primo do veterinário. Por mais que estejam cientes do risco de não sair, a gente sempre vai tentar ressuscitar e aquilo esgota demais. Mas assim, ASA 4 e ASA 5, basicamente, você não vai levar uma culpa absurda se você for anestesiar esse paciente não tiver um desfecho positivo. Ao passo que os ASAs 1, 2 e 3, se você não conseguir fazer uma boa anestesia, provavelmente você vai se queimar. E aqui eu só coloquei isso daqui porque, como eu compartilhei essa tabela, é para ficar claro que isso aqui foi feito por mim. Esse é o risco anestésico. Procedimentos eletivos. Como eu falei para vocês, eu considero eletivo a castração, a limpeza de dente, mas muitos lugares consideram procedimentos eletivos desde o ASA 1 ao ASA 3, né? Então, eu vou falar nesse sentido. Aqui sim, eu vou considerar procedimentos eletivos como os procedimentos agendados, independente do que sejam, desde que estejam dentro disso que eu citei para vocês, expliquei como sendo o ASA 1 ou ASA 3. Já falei quais são os procedimentos que eu considero, né, ASA 1, mas, por exemplo, uma cachorra, como eu falei, que vai ser castrada com 1 ano de idade, não vai ser o mesmo risco anestésico de uma cachorra que vai ser castrada eletivamente, não é emergência, não é piometra, por exemplo, que vai ser castrada e ela tem 10 anos de idade, até porque, geralmente, quando elas vão ser castradas nessa idade, é porque alguma coisa tem, é uma gravidez psicológica, alguma coisa está incomodando o tutor. Às vezes, não, às vezes é uma herança, o cara herdou a cachorra da mãe que faleceu e a cachorra nunca foi castrada e ele quer castrar. Não deixa de ser um procedimento eletivo, já que não emergencial. Então, isso serve muito para vocês que não tem necessariamente a tabela como a minha. Mas eu acho que, assim, não dá para cobrar a mesma coisa de um paciente ASA 1. Então, essa é uma observação. Assim como o obeso entra nisso também. E aí, a gente tem realmente a estrutura, né, de uma anestesia. Começando aqui pela MPA. Óbvio que eu não vou falar de doses aqui, porque eu sempre bato nessa tecla com vocês de que eu não vou ser irresponsável de falar de doses se eu não tô junto. Porque tudo isso daqui vai ser influenciado pela MPA, indução, manutenção, as intercorrências na manutenção, por isso que tem 2 tópicos ali de manutenção, a tua analgesia trans, a necessidade de analgesia pós, parece que não, mas a MPA tem uma importância absurda, tanto que tem até uma aula só para ela. Se a gente for falar de MPA, quais são as opções aí que a gente tem geralmente? A pseudoanalgesia e a dissociativa ainda é, eu considero pelo menos uma MPA naquele paciente que realmente não dá para conter, que nem o tutor segura, paciente de cambão eu gosto de falar. Nesses pacientes eu utilizo a anestesia dissociativa como MPA, dependendo da situação, associado a alfa-2 ou a benzodiazepínicos, um ou outro, não os dois. Por exemplo, ketamina dissociativa, e eu considero dissociativa dose acima de 5, tá? Isso vocês já sabem. Então não tem dose meia punheta aqui dissociativa. Para mim, a dose analgésica é acima de 5, e mesmo assim 5 fica uma porcaria dependendo da associação que você fizer. Mas eu não vou associar ketamina, por exemplo, com a Cepran. Isso não é dissociativa. Tecnicamente falando, mas dá certo. Eu vejo gente fazer só ketamina e dá certo, eu bato na tecla pro cara, de cirurgião, né? Dono de clínica, eu fiz só uma ketamina, cara, o bicho acorda horrível. Só que também ele tá ok, né? Ele não entende aquela história. A gente não sabe, a gente não tem medo. Mas, para ficar dentro de MPA, pseudoanalgesia, seja com tranquilizante e opioide,
seja com alfa-2, né, sedativo e opioide, seja só opioide, ela tem muita importância. E por isso que eu particularmente não gosto de fazer MPA intravenosa. A MPA, para mim, é justamente para tranquilizar o paciente, deixar ele mais calmo, para que eu possa manipulá-lo sem estresse. E essa manipulação inclui canular um acesso. Ah, já está canulado. Eu não confio em acesso de clínica. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês são detalhes que vão fazer diferença se vocês começarem a se atentar, caso vocês não se atentem ainda. Porque se, por exemplo, você confia no acesso da clínica, bem na hora que você for induzir esse bicho, você vai ver que o acesso não tá bom. Pode apostar que vai ser. Murphy é indiscutível nesse ponto. Eu pego outro acesso. Ah, mas eu peguei hoje, não interessa. Vai ver, pegou o catéter amarelo no labrador. Não confio. Eu pego um acesso novo. Nem que eu tenha que pegar atrás. Cuidado com esse tipo de coisa. É o tipo de coisa que atrapalha vocês se vocês não se atentarem e tiver esse tipo de problema. Vai atrasar, vai ter que... Putz, vai ser um saco. Todas as poucas vezes que eu confiei, eu me ferrei. Então, quando eu dou essa aula pro pessoal lá, eu vou entrar nas doses que eu uso, de cada opioide, enfim, apesar de ter aula própria para isso. Mas aqui eu quero realmente dar uma estrutura mais abrangente para vocês. Eu quero que vocês entendam tudo que eu me preocupo. Por exemplo, eu vou botar preço. Eu vou pegar, uma castração, eu vou usar a metadona com a cipromazina, aí eu vou ver até o peso, tá? Beleza, eu vou colocar uma ampola, não um frasco de Acepran, né? Mas uma ampola de metadona vai, eu já vou colocar uma ampola de efedrina, de coisas que eu possa precisar, mas não que necessariamente eu precise, mas vai tudo no meu preço. Então isso aqui é basicamente o que eu queria falar de MPA, essas opções aí que eu utilizo, e não tem tempo ruim comigo de se precisar fazer dissociativa, galera, eu não tenho preconceito, tem paciente que eu já sei que nem adianta eu tentar, mas a maioria deles eu tento a cedoanalgesia primeiro, né, a Neurolep. Pô, viu que não tá caindo, cara? Porque você vai esperar 20 minutos ali o bicho cair, aí não cai, você vai aplicar ali, aí você vai complementar para virar uma dissociativa, mais uns 10 minutos pelo menos. Então a prática vai te mostrando quando vai ser aquele paciente que nem adianta você tentar e esperar 20 minutos, já vai direto para dissociativa. Isso é prática, isso não tem como eu falar uma regra para vocês ou falar em qual livro está. E aí quando a gente fala de indução, temos essas opções aqui na latória, né, máscara, que eu fiz da residência, que o pessoal fazia castração de gato macho com ele na máscara, mas entubava, eles induziam na máscara, a glote do bicho ficava assim, né, nunca via, nem tremia, nem precisava de lido, mas gastava pra caramba, e você não tem muito parâmetro de reflexo, de nada, então particularmente não vejo necessidade de fazer isso, mas existe essa opção. O Propofol é o carro-chefe, né, não tenho o que falar, o etomidato, ele é cada vez menos utilizado, mas eu utilizo ele pontualmente naquele cardiopata, não o asa 3, que já trata, mas aquele asa 4, aquele cardiopata que tá com piometra e, porra, tem um pé no edema ali, sabe? Você induz o bicho e já começa com crepitação. Mais uma vez, a prática vai mostrar para vocês quando é caso de vocês, se vocês tiverem, lógico, irem pro etomidato. A verdade é que o etomidato, ele precisa dos coindutores, né, para ser uma indução menos pior. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui, que eu não tinha avaliação cardiológica, eu usava bastante etomidato, porque eu era chamada para esses casos de asa 3, asa 4. Então, era raio-x de tórax e etomidato a rodo. Já falei isso aqui em alguma aula. Cara, não tem o que falar, a minha indução com etomidato era cheia de coindutor. E aí eu pensei o quê? Pô, se é bom pro etomidato, é bom pro propofol também. Por isso que eu uso vários coindutores, entenderam? Para diminuir propofol, para diminuir etomidato. Então o etomidato ele tem uma dose teto de 4 miligramas quilo. Propofol é dose efeito. Aqui eu associando lido, queta, por isso que eu gosto da queta na indução. Eu não gosto meia punheta em NTA. Eu acho que é um desperdício, na verdade. Não é errado, é desperdício, na minha opinião. Eu uso ela na indução. Queta, lidocaína, não uso em gato, lidocaína, também não uso em filhote, não vou usar naquele patopata absurdo, vou evitar naquele Schnauzer que tem um pé ali na síndrome no nó doente. Por quê? Porque se esse paciente tiver um escape ventricular, eu faço uma lidocaína, eu apago o ventrículo dele. Então a gente tem que se atentar a isso. Nunca precisei não usar lidocaína em casos de bradicardia extrema, mas a gente tem que lembrar dessa possibilidade. Basicamente, essa é a estrutura. O que é bom pro etomidato, em termos de coindutor, para mim é bom pro propofol. E aí eu começo também o meu fentanilzinho delicioso, geralmente na indução, porque se eu for colocar numa infusão de analgésicos com ele, ou se for o REME, eu começo na indução. Aí é só completar depois. Terminou o bolus do fentanil, ou você já colocou no REME, enfim, já começa ali para também diminuir propofol. Assim que eu trabalho na indução. Em relação, então, aos coindutores, são esses geralmente que eu uso. Midazolam eu vou usar naquele epilético para diminuir a chance dele ter algum problema no pós-imediato. Agora, se é aquele epilético que o tutor fala que não está controlado e precisa entrar em anestesia, muito provavelmente eu vou fazer ele na MPA também com Acepran e opioide, dependendo do paciente, obviamente. Midazolam com opioide eu não gosto, porque se o paciente não tiver com dor, a tendência dele ter reação paradoxal é muito grande. Às vezes não tem internação, entendeu? Bom, então, galera, de indução, essa é a minha estrutura de trabalho. Ketamina, eu gosto de fazer, inclusive, ela na indução para ela dar uma contrabalanceada nos efeitos depressores do propofol. Agora, só ketamina com midazolam
midazolam é a mesma história, por exemplo, do etomidato só com midazolam, uma porcaria. Quando, por exemplo, eu vou fazer dissociativo em MPA, eu associo 4 coisas, eu chamo de combo maravilha, eu tenho mania de ficar dando nome pros negócios. Eu associo a ketamina, né, acima de 5 para mais, e 5 ou mais vai depender realmente se eu já fiz alguma coisa antes ou não, enfim. Eu associo com midazolam, F2 raro de eu associar. Eu associo com a cepromazina para fazer um pós-operatório melhorzinho, não acordar naquele bate-cabeça, e com o opioide, dependendo do procedimento cirúrgico. Depende do teu contexto, não tem certo ou errado, eu sempre vou bater nessa tecla também. Mas existe risco para tudo. O pessoal gosta de chapar os bichos, geralmente, tanto com Dex hoje, quanto com dissociativa, porque muitas vezes eles estão sozinhos, né? Não tem ninguém para ajudar, para conter o paciente, mesmo ele estando tranquilizado, fazer um garrote, enfim. Então, também tem essa questão. Vitamina dissociativa, por exemplo, no paciente que teve sinomose, você pode ter problema, porque o bicho vai convulsionar. Muitas vezes o paciente convulsiona, a pessoa não sabe o que ele tem, fez ketamina e vai ver teve sinomose, ou epilético, né? Então, já vi casos assim em campanha, de se fazer ali a medicação, o bicho começou a convulsionar. Então, tem que tomar cuidado com isso, principalmente com cão errante, né? Saber disso. O importante é saber e avisar que pode acontecer para não ficar naquela situação de acontecer e você ficar com aquela cara, puta, por que será que aconteceu? É isso que traz autoridade, você mostrar que você sabe o que está acontecendo. Manutenção. O que é a nossa manutenção padrão aí? Inalatória, ativa hoje, que está muito mais, né, sendo realizada. Aquela questão da sedação consciente só com bloqueio. Não tenho nada contra, só não gosto mesmo, porque eu gosto do paciente ali com via aérea mantida, ele tá bem superficial, porque geralmente tá com bloqueio, aí eu boto um algodãozinho no ouvido para ele não acordar da anestesia geral, mas deixar realmente o paciente acordado, isso eu não curto, tá? Mas é só gosto mesmo. E eu acho que isso envolve muito o contexto da pessoa, não é com todos os pacientes que dá para fazer, mas isso a gente sabe, né? Não precisa entrar nesse mérito. A inalatória ainda é a minha preferência, se eu posso escolher, eu vou escolher inalatória, não é só a questão de, eu faço melhor ela, eu vou, não, é porque é gosto mesmo. Ativa, para mim, é uma questão complicada, porque para manter o propofol baixo, eu vou ter que associar um monte de adjuvante. Talvez eu nem precisasse para aquele paciente em termos de analgesia. Uma limpeza de dente, vou fazer tiva, ele não precisaria de uma infusão de Dex, de Queta, de Lido, mas para manter o propofol baixo, ele provavelmente vai precisar, entendeu? Por isso que tiva não é eu faço quando eu preciso. A inalatória ainda é meu carro-chefe. Podendo escolher, já fiz em paciente com metástase pulmonar inalatória, porque o fígado dele estava pior que o pulmão, já fiz, foi tudo bem. Já associei as duas, entendeu? Já fiz só ativa, enfim, sabendo usar tudo, não tem aquela de técnica, tem que saber tudo. Então, a pessoa que só faz ativa, ela fica limitada. A pessoa que só faz inalatória fica limitada. Tem que avaliar o que o paciente precisa. Agora, com a alvo controlada, vai melhorar muito isso? Eu acho que sim, mas ainda não é a minha realidade. E eu quero trazer aqui para vocês a minha realidade, que eu acho que é de muitos de vocês. Que vai realmente valorizar você perante o teu cliente, é você não matar, é você não demorar muito, é você resolver problemas que não são necessariamente seus, não é a quantidade de equipamentos, os tipos de equipamentos que vocês têm. Eu gosto de falar isso, porque geralmente quando o cara questiona você sobre os seus equipamentos, ele não está preocupado com seus equipamentos. Ele quer que você abaixe o preço em relação ao cara que tem os equipamentos que você não tem. E ele vai fechar com você se você baixar o preço. Aí você vê que não tem nada a ver com o equipamento. Eu não passei por isso aqui, porque eu fui a primeira, né? Eu bem que fui educando a galera, mas eu sei que o pessoal passa. Ainda sobre manutenção, pessoal, aqui eu vou falar das intercorrências mais comuns. E aqui, por exemplo, vamos começar pelo plano anestésico, né? Que eu acho que é a mais comum mesmo, né? Conseguir manter plano anestésico. Porque a galera, principalmente que faz inalatória, aprendeu a fazer uma inalatória com uma analgesia pobre. Então, isso ativa veio também para ajudar. Por precisar dos adjuvantes, que são analgésicos, acaba sendo uma anestesia mais estável do que a inalatória que aquele cara aprendeu a fazer. E aí o bicho está sentindo dor, fentanil é pouco, aí ele aprofunda no isoflorano, o bicho fica hipotenso, o que ele acha que é o problema? Ele acha que é o fentanil, porque foi o que ensinaram para ele. Aí o que ele faz? Ele tira o pouco de fentanil que tinha. Mas o bicho está hipotenso pelo iso. Então é aquele típico paciente com dor hipotenso, e a anestesia fica um lixo. De repente vem ativa aquele monte de adjuvante, que é tudo analgésico, e fica tudo estável. Então, cara, você sabendo fazer uma inalatória, porra, vai super bem. Por isso que a ativa ganhou muito esse espaço também, porque a galera não sabe fazer inalatória, e não sabe porque não aprendeu. Isso acontece muito ainda. A galera, quando eles aprendem a fazer uma inalatória, cara, parece que abre o sol nasce, assim. Porra, não tive que mexer em nada, justamente porque tem aquela visão de que, ativa que é bom, que fica estável. Então não é isso, é falta de analgesia
analgésico 90% dos casos, plano anestésico ruim. Ah, eu fiz bloqueio, mas o bloqueio pode não ter pego, sabe? Eu já vi anestesista, fiquei sabendo, cirurgião me contando, o bicho mexendo a perna na cirurgia, o cara, não, mas eu fiz epidural, pode continuar. Porra, velho, como é que vai querer que o cara te chama? Na dúvida, trata dor. Dor não dá pra brincar. Então, geralmente, o plano anestésico é dor. Hipotensão é outra intercorrência comum, muitas vezes consequência da dor, porque, como eu falei, o cara vai lá e aprofunda muito no anestésico geral, porque tem medo de analgésico. Ele já fez uma MPA lixo com dose baixa. Como eu falei, a MPA influencia muito no resto. Você não vai necessariamente usar o analgésico da tua MPA para o analgésico da cirurgia, para analgesia da cirurgia. Mas ela vai diminuir o requerimento anestésico, ela vai melhorar a recuperação. Tem vários fatores aí que a MPA entra muito bem, desde que seja feita em condições adequadas. Então, a hipotensão aí seria a outra causa, né? E geralmente é isso, é muito anestésico porque o bicho tá com dor, tá superficializando. Tenho também um fluxograma aqui de hipotensão, que virou uma aula lá da mentoria. Arritmias e distúrbios de condução. Outra intercorrência muito comum que a galera apavora porque eletro é treino. Eu sei como é que é isso. Eu sempre fiz curso de eletro, mas eletro, se você não senta para realmente ficar vendo o traçado, você esquece. E eu só realmente peguei firme quando eu tive que começar a fazer eletrocardiograma aqui para prestar o serviço. E é o que eu tento passar para vocês. Inclusive, esse fluxograma que eu tenho, eu fiz as principais arritmias e aí eu coloquei as figuras de livro ou da minha rotina junto com as arritmias e o tratamento. Outra intercorrência muito comum, hipotermia, né? A galera às vezes confia muito no colchão térmico. O colchão térmico serve mais para queimar do que para... Ele serve mais para não deixar cair demais. Verdade é essa. Mas caiu, nem? Fudeu. E aí, faz o quê? Insuflador é de agora, né? E é caro, é mais um trambolho pra carregar. Eu uso secador de cabelo. Adoro secadorzinho de cabelo, bivote da minha mãe de viagem. Sensacional. A gente faz um bolsão com ele, é um insuflador de pobre. Coloca o cobertor ali no tórax do paciente, pra baixo da pano de campo, né? Se tiver pano de campo, com a sua mão por baixo do cobertor e a outra mão com o secador, você faz ali na temperatura média, na tua mão junto, porque se queimar a tua mão, também vai queimar o paciente. É muito interessante, porque depois de um tempo a temperatura começa a subir sozinha. Então, eu recomendo o secadorzinho de cabelo para vocês. E a intercorrência mais absurda é falta de atenção. O que é falta de atenção? É você ir para a clínica sem confirmar se tem oxigênio, e aí ficar botando a culpa porque não te avisaram, não adianta, a culpa vai ser tua. Testar equipamentos, saber usar os equipamentos. Então, testar equipamento, testa vazamento, tanto de vaporizador quanto do circuito. Se precisar, colocar água com sabão ali, para saber onde está vazando. Mas não vai dar para arrumar, não interessa, você sabe onde está vazando, você bota um esparadrapo, se vira. Saber usar os equipamentos, então é muito comum que vocês vão anestesiar. Hoje as clínicas têm os equipamentos, vocês têm medo de chegar lá e nunca, não sei como é que usa. A base dos equipamentos é a mesma. Não vai me se meter a usar ventilador da clínica se você não sabe. Não faz, vai ventilar na mão. Vai lá, vê onde que tá a saída de gases. Se tem um baraquinho, eu carrego um baraca comigo. Hoje eu não preciso mais, mas eu ainda carrego. Com uma mangueira lá de silicone grande para chegar no bicho, porque às vezes fica longe e a mangueira é curtinha da clínica. Então é uma coisa que eu levo, tá? Eu levo até mangueira verde de oxigênio reserva, eu levo a chave, eu levo, nossa. Ainda levo, mas não preciso mais. A minha mesinha eu já tirei do carro, desapeguei. Agora ela tá aqui no quarto. O colchão térmico, questão de queimadura. Tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquela plaquinha do bisturi elétrico, porque tem placa que precisa de gel, tem placa que não precisa, que é só álcool, tem placa que não precisa de nada. Questionem, porque se queimar vão falar que foi você. Contar com o bom senso da clínica, em que sentido? Se você usa os fármacos da clínica, você tem que saber se tem os fármacos, porque se você precisar de algum e não tem, foi você que não viu. A culpa vai ser tua. Eu não vou passar a mão na cabeça. Galera, vocês têm que entender uma coisa, é muito anestesista saindo e não vai ter emprego para todo mundo. Vai ter emprego pro bom, emprego com estabilidade. A galera que vai ficar se fudendo aí, sendo trocado por 50 conto, é que mais vai ter. Tendo que pegar anestesia por 150 conto, levando as coisas. Isso pode ser uma fase que você vai passar e você vai lá na frente melhorar, porque você trabalhou para isso, ou você pode ficar nisso. Tem gente que fica, que até hoje cobra aqui na minha região 180 conto uma anestesia e vem de outra cidade fazer. Ele acha o serviço dele caro. Imagina que eu vou cobrar 350 uma castração, é muito caro. A cabeça do cara, velho, não vai mudar. Então não vai ter serviço bom para todo mundo, tá? Isso é no mundo todo, em todas as áreas. Façam o possível para se diferenciar. E, na boa, para se diferenciar, cara, a régua tá tão baixa que não precisa de muito, não. O circuito, já tive situação da pessoa ir anestesiar um filhote de gato e não ter um baraca. Eu falo, vai ter que emprestar um. Por exemplo, na mentoria eu não perguntava se tinha baraca quando ia entrar, agora eu pergunto. Por quê? Uma pessoa não tinha baraca, eu anestesiar um gatinho de 2 meses, como? Com uma traqueia de adulto, calçodada. Pô, às vezes você tá com hipercapnia e a cal tá seca ali, que
já tá esturricada, ninguém coloca data. Ah, ela ficou roxa, mas ela tá branca de novo. A gente sabe que não quer dizer que ela tá boa de novo, ela esgotou. Então tem que lembrar, mas não sou só eu que uso. Te vira, faça diferente, não dependa dos outros, não conte com o bom senso dos outros. É esporro, cara, porque é isso que faz diferença. Tinha um cirurgião que ele virava pra mim, quando eu anestesiava pra ele, e falava, como é que você consegue entubar e o bicho não tosse? Olha o que o cara reparava. Aí esse cara aí vai indicar um anestesista, ele vai indicar quem? Se ele tiver a possibilidade de indicar. Você, que ele reparou, que faz isso diferente. Vocês entendem que são os detalhes? É isso que eu quero que vocês peguem. Vocês têm que se preocupar com isso, sim. Ah, mas não é problema meu, não interessa. Vai fazer diferença pra você. Analgesia trans, aí, as opções, né? Bloqueio locorregional, é o carro-chefe. Aqui na minha realidade, eu não fui pro ultrassom, nem vou. Eu parei no neurolocalizador e aqui ficarei. Por quê? Porque é a opção. A curva de aprendizado do ultrassom é muito grande e eu não tô na pegada de agora ficar atrasando 40 minutos para começar o procedimento para ficar fazendo bloqueio por ultrassom. Eu não vou fazer, tá bom? Mas eu não preciso, eu me viro com os outros. Bloqueio locorregional para mim aqui, às cegas neurolocalizador. Eu botei o ultrassom aqui só porque ele existe. Quais são os bloqueios às cegas aí que eu tenho disponíveis, né? Bloqueio de cabeça, a peridural, basicamente o que eu mais faço para membro posterior em ortopedia peridural, não vou usar peridural para cistotomia, não vou usar peridural para OH. Membro anterior é quando eu entro com o neurolocalizador geralmente, a latência é demorada, então é aquele paciente que eu gosto que o cirurgião demore para começar para dar tempo de ter latência. Plexo braquial, paravertebral cervical eu faço também, amputação alta de membro anterior. Então são basicamente esses daqui. Para membro posterior com neuro dá para fazer femoral, dá para fazer ciático, dá para fazer a porra toda. Mas eu acabo indo mais para peridural mesmo. Bloqueio não pegou, não tinha opção de bloqueio, é infusão. Tem que saber fazer cálculo, tem que saber fazer diluição, porque uma hora vocês não vão ter a bomba para usar que vocês estavam contando. Vai ter algum pepino e vocês vão ter que fazer aquela fórmula bosta de fio que te ensinaram. Vocês têm que saber calcular, vocês têm que estar preparados, tem que ter equipe micro, se precisar gotejar. Não sei rediluir o negócio. Travei. Pô, tô sem internet, não consigo acessar a tabela. Tem que saber se virar. Tenha equipe micro. O melhor conselho que eu dou pra vocês aqui quando eu falo de diluição. Saber usar a bomba de infusão não vai deixar pra aprender na hora. Vai dar pau. Analgesia pós. O requerimento de analgesia pós vai depender de todo o resto que veio antes. Então, quanto melhor tá a analgesia, menos analgesia pós você vai precisar. Outras coisas que são levadas em consideração. Vai ficar internado ou não vai? Porque se ficar internado, dá pra fazer metadona. Se não ficar internado, não dá pra fazer. Aí é tramal. É o que tem pra mandar pra casa. Então, já vi situação de mandar pra casa com morfina, o bicho deprimiu para o tutor voltar desesperado. Então, evitem isso. Lembrem de esvaziar a bexiga desses pacientes, pelo amor de Deus, cara. A bexiga cheia dói demais, a galera esquece. Tenha um espéculo, tenha um som do uretral. Eu levo tudo isso. Orientem as equipes sobre as intercorrências. Orientem a equipe sobre não fazer agonista-antagonista, antagonista parcial, buprenorfina, butorfanol antes, se você vai anestesiar. Outra coisa, fala, vai anestesiar, não vai misturar a veia cefálica. Pega outra. A gente tem aquela questão, o paciente acorda excitado, mas ele tá excitado ou ele tá com dor? Tem que diferenciar. A excitação vai passar 5 minutos, mais ou menos. Pior, que é o caso tipo, passou esses 5 minutos, aí o bicho tá olhando pra você e tá vendo você, e você palpa a ferida, ele sente a dor. Dependendo do que você fez, não tem mais o que fazer. Porque tem paciente que tem um limiar pra dor muito baixo. Então é aquele paciente que você tem que esvaziar a bexiga, falar pro tutor não ficar pegando no colo, explicar que ali dor aguda são 2 dias, como é pra gente, só que eles não sabem falar, e que tá com analgésico, que o ideal, né, pra ter mais analgésico seria ficar internado, mas se não dá, explica tudo, cara, joga real. Tá na dúvida se é excitação ou se é dor e pode tratar a dor, porque tua analgesia trans foi um lixo, trata a dor. Lembrando que, dependendo do que você fizer, você vai ter que ficar mais tempo com esse paciente. Basicamente, galera, isso é o que eu acho que vocês têm que se preocupar do ASA 1 ao ASA 3. Só pra reforçar, cães e gatos, neonatos, braquicefálicos, cardiopatas, compensados, o tratamento ou não, epilético também, tratamento compensados ou não, diabetes, né, obeso, são todos pacientes que estão ali entre o ASA 2 e o ASA 3. E vai depender realmente de se ele tá tratando, se não tá, como é que tá a estabilidade, o risco de ter intercorrência, principalmente no pós. E o último tópico é sedações para exames de imagem. Eu aqui não tenho tomografia, então aqui quando eu fazia, não vou mais, era raio-x e ultrassom. Eu levava menos equipamentos, né? Eu não levava inalatório, eu não levava monitor, eu levava o meu oxímetro portátil, o Doppler, a caixa de fármaco completa, o oxigênio, copinho do umidificador, o ambu, tubava se precisasse. Mas na minha cidade, uma cidade pequena, se eu precisasse correr em casa para pegar alguma coisa, eu podia pegar. Então uma vez eu derrubei o meu concentrador de oxigênio, soltou uma mangueira dele, e eu neste dia fatídico eu não tinha levado o meu cilindro reserva, porque eu estava relaxadinha. Corri em casa, peguei, porque soltou uma mangueira e antes de começar o procedimento, lógico, né? Dependendo da tua situação aí, realmente você tem que levar tudo. E deixa no carro qualquer coisa, né? Tu não vai deixar no carro as coisas para entubar o paciente, isso aí você leva lá para dentro. Aqui é mais raio-x mesmo, ultrassom não tanto, né? A não ser que fosse um paciente muito bravo, mas é raro precisar de anestesia para ultrassom, muito raro, sedação que seja. Tomografia, temos uma aula do Atílio
no Close, que ele deu uma aula bem legal, quem não assistiu, assista. Condutas perante o cliente, geralmente o paciente, em tomografia, principalmente, paciente de risco, é aquele paciente ferrado e a gente não quer pesar demais, principalmente no Propofol, e geralmente o que é feito, né, é Propofol puro, é muito Propofol. Então vale ali, às vezes, você associar com indutores isso para diminuir. São pacientes, geralmente, raio-x, principalmente, não tem exame, o cara não quer fazer exame, o veterinário que encaminhou vai falar que tá tudo bem. Então eu já tive paciente que entrou em edema pulmonar imediatamente depois da sedação, e aí eu tive que ficar estabilizando, mandar canulado, era para outra cidade, final de dia, liguei pro veterinário, falei, ó, vai, tá indo para aí, eu estabilizei, recebe ele aí, pode deixar, não foi pra clínica, porcaria nenhuma, minha viveu era pincher, né? Então são situações que podem acontecer. É muito importante sempre conversar. Antes de chegar no cliente, você tem que conversar com o pessoal do diagnóstico, com o veterinário que tá indicando, eles vão questionar teu preço, é isso que eles não entendem, né? Que o que a gente cobra é pela nossa hora, não é pelo que a gente leva, e muito menos pelo procedimento que a gente faz. O procedimento é rapidinho, dane-se, eu não tô anestesiando o procedimento, eu anestesio o paciente. Por fim, você vai se deparar com um cliente ali no diagnóstico que também tá sabendo menos do que você. Enfim, se preparem para essas situações, mostrem autoridade.